Bem-vindos a mais uma entrevista do JE. Connosco hoje temos Bernardo Meireles, que lidera a sucursal portuguesa do grupo de Private Banking suíço IFG International. É sobre o negócio bancário em Portugal e na Europa, sobretudo nestes tempos conturbados, que vamos falar hoje. Bernardo Meireles, obrigado por ter vindo. Obrigado. O meu nome é Nuno Vinha e ao meu lado está a jornalista que mais acompanha a área de banca no Jornal Económico, a Maria Teixeira Alves. Eu gostaria de perguntar precisamente sobre a operação do IFG em Portugal. Como é que está a correr a operação em Portugal? Se estão a atingir os vossos objetivos? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma ótima oportunidade para nós, para podermos dar a conhecer o que se passa com o IFG em Portugal. As coisas têm vindo a correr muito bem. Nós tivemos, digamos, a infelicidade do momento de arranque. Não podia ter sido mais ao lado, como se costuma dizer. Eu fui contratado para o IFG em setembro de 2019. Tive a equipa constituída em dezembro de 2019. Portanto, iniciaram-se em janeiro e em fevereiro de 2020 e em fevereiro estavam a ser convidados a ir para casa. Por isso, por causa do Covid. Por causa do Covid. Portanto, não podia ter sido mais ao lado, mas apesar do susto que nós tivemos no início, de ver como é que nós iríamos encarar o que seguiria, para ver que as coisas acabaram por correr muitíssimo bem, sobretudo em 2020. Nós, no final do ano de 2021 já conseguimos ter um resultado positivo e por isso já nos tornámos independentes do acionista. Portanto, neste momento temos uma operação que tem um resultado operacional positivo, o que nos permite agora encarar o futuro de uma forma muito mais positiva e arrojada. E isso eu penso que e é uma realidade que foi acima das expectativas, ou seja, não estávamos nem nós, nem mesmo ao nível do grupo, com a expectativa, sobretudo depois com a adversidade que se teve pandémica, à espera que no final de 2021 já pudéssemos estar com um resultado operacional positivo. Portanto, neste sinal, eu acho que as coisas estão muito bem encaminhadas. Pode avançar com o número de ativos sob gestão em Portugal e se já atingiram o break-even? Não há resultados líquidos, em princípio, não é? Sendo uma sucursal. Sim, a contabilidade de resultados líquidos é sempre uma contabilidade muito difícil, por isso é que falamos em resultados operacionais, que é aquilo que nós aportamos, quer de custos, quer de receitas, e é sempre, digamos, o indicador. Nesse aspecto já temos break-even e até já tivemos um resultado ligeiramente positivo, de cerca de 100 e tal mil euros, mas o simbolismo é ter passado, como se diz, ter passado a linha e passarmos a ser uma operação operacionalmente positiva. Em termos de ativos sob gestão, nós temos traçado um plano ambicioso para 2025, com cenários desde o mais conservador até ao mais ambicioso, em que o mais ambicioso aponta para ter 1,5 bilhões de ativos sob gestão em 2025, portanto, no final de 2025. O que, fazendo as contas, dá cerca de 250 milhões de euros de ativos cada ano, portanto, crescimento de 250 milhões de euros por ano em termos de ativos, e o que eu diria que nestes 2 anos nós estamos acima dessa meta. Portanto, nós estamos acima daquilo que são o nosso objetivo mais ambicioso para o final de 2025. Queres perguntar? Sim, força. Aqui, até que ponto é que esta crise geopolítica e o conflito na Ucrânia vai atrapalhar estes vossos objetivos? E também, se podia também discriminar que tipo de clientes é o vosso público-alvo em Portugal? Começando pela primeira, se for uma situação que seja mais circunstancial e que tenha um horizonte temporal mais curto, que é o que todos nós esperamos, não só em termos económicos, mas em termos sociais, eu diria que os efeitos serão ultrapassáveis, ou seja, as coisas tender-se-ão a dissipar imediatamente ao fim de um conflito e por isso penso que nós poderemos continuar o nosso caminho sem grandes sobressaltos. Se isto for uma situação que vai ser mais perene e que se perpetue no tempo, é difícil hoje dizer quais é que poderão ser os resultados, porque depende exatamente do que é que venha a ser essa situação. Por isso, nós estamos ainda a estimar esse pior cenário, portanto, estamos todos confiantes que se possa chegar a uma resolução do conflito pela via do diálogo tão breve quanto possível e possamos continuar a olhar para a frente e deixar de estar a olhar para trás e estarmos nesta incerteza. Em termos dos nossos clientes-alvo, diria que são os nossos clientes, os clientes tradicionais de private banking que gostam de ter, por diversas razões, os seus ativos parqueados numa instituição suíça, que dê com toda a garantia do que isso significa, ter um banco de rating A, aqui com a conveniência de estar a operar em Portugal e por isso mesmo estar fisicamente muito próxima, mas conseguir assegurar
toda a sofisticação e toda a qualidade do balanço que um banco como nós consegue oferecer. Temos um segundo, ou digamos um subgrupo desta banca tradicional, que é muito a banca do Norte, por isso nós tivemos a opção, e foi uma opção pioneira, de abrirmos o escritório no Porto, e que foi uma operação que está a ser muitíssimo bem conseguida, e que temos muito orgulho de termos tomado essa iniciativa de abrirmos um escritório no Porto, porque achávamos que o Norte sempre foi servido ou a partir das cidades do Sul ou a partir até de outros países próximos, e achávamos que isso não fazia sentido. Portanto, o Norte merece ser servido a partir do Norte, com bancários a partir do Norte, com presença física no Norte, e assim o fizemos, e foi uma aposta que está a ser muitíssimo bem acolhida e foi uma aposta certeira. E o terceiro segmento tem a ver com as comunidades estrangeiras que hoje em dia têm procurado Portugal para aqui residir e que gostam de saber que em Portugal também tem a oferta de bancos deste nome, com esta qualidade, de rating A, e que possam oferecer os seus serviços, que muitos desses clientes já estão habituados a ter, mas que é sempre mais um enriquecimento da nossa oferta bancária em Portugal, e por isso mesmo acho que é muito positivo, e isso também somos normalmente muito bem acolhidos. Deixe-me pegar nessa questão das comunidades estrangeiras e perguntar-lhe se tem clientes russos no vosso portfólio em Portugal. Não temos clientes russos. E nas outras geografias, o EFG está exposto à Rússia e aos mercados limítrofes? Não. Na questões de dívida soberana de empresas? Não, o que eu tenho tido conhecimento é que temos a exposição residual, como todos os bancos acabam por ter, também a Banca Nacional acaba por ter, mas não temos nada que seja relevante, por isso, aquilo que seria o normal. Uhum. Deixa-me só regressar um bocadinho àquela primeira pergunta que a Maria fez sobre o impacto. Se pode ser mais concreto sobre que impacto é que espera vir a ter com as sanções que estão a ser impostas à Rússia? Em termos, por exemplo, das rentabilidades das fortunas Exato. Dos clientes que gera. Por exemplo, aplicam agora em que é onde os mercados estão à beira de um ataque NER? Neste preciso momento, a recomendação é esperar para ver, ou seja, quem estiver com situações líquidas deve aguardar, porque neste momento ainda é cedo para tomar qualquer decisão. Quem já esteja longo nos mercados também normalmente deverá aguardar, porque também será prematuro tomar qualquer decisão. Por isso, neste momento, enquanto estamos, como se costuma dizer, no olho do furacão, não há muito que se possa fazer. Pode-se fazer, ou poderia ser feito antes, se houvesse alguma previsibilidade, e poderá vir-se a fazer depois. Neste momento é um bocadinho estar atento e deixar esperar que, como se costuma dizer, que a tempestade passe. Mas no futuro, em termos de consequências, essa será seguramente uma das consequências, ou seja, se for uma situação de conflito que permaneça e que se arraste, obviamente isso terá implicações nas rentabilidades das carteiras e obrigará a fazer toda uma distribuição da alocação de ativos com base naquilo que sejam os ativos que possam vir a ser mais ou menos afetados numa situação de longo prazo. Mas isso obrigará a um estudo exaustivo, que obviamente já o começámos a fazer, mas que esperamos não ter que o implementar. Deixe-me fazer uma última pergunta nesta nossa primeira parte, que é, qual é que tem sido o comportamento ou as dúvidas levantadas pelos clientes? Muita incerteza, muita ansiedade, obviamente, mas o que nós dizemos é que não é aconselhável tomar decisões em plena crise. A minha pergunta é se já havia alguém a tomar essas decisões. Ou pelo menos a querer tomar, mas o que normalmente somos aconselhados é que exatamente neste momento é cedo, porque até agora, enquanto se está longo numa determinada direção, o que está neste momento a verificar é que há uma desvalorização, mas não há perda. A perda só se verifica quando as pessoas saem. E por isso mesmo, aí sim estão a assumir uma perda. Exato. Quando nós acreditamos que as situações podem ser ultrapassáveis e que por isso mesmo, sendo ultrapassáveis, o mercado voltará a retomar mais cedo ou mais tarde os índices anteriores, o que nós aconselhamos é manter a calma, que às vezes é difícil, reconheço, às vezes é difícil, mas é aquilo que nós recomendamos. Bernardo Meireles, vamos só interromper por um curto intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte com a entrevista com o Bernardo Meireles, do EFG International. Voltamos para a segunda parte da entrevista com o Bernardo Meireles, que lidera a sucursal portuguesa do grupo Private Banking suíço EFG International. Bernardo, estávamos a falar ao longo da primeira parte sobre o impacto das sanções e deste conflito.
Os resultados do EFG International beneficiaram de um efeito de mercado, mas os mercados estão a ser muito afetados pelo conflito. O que é que espera para 2022? Que seja pior? Muito pior do que 2021? É exatamente como disse, depende do que é que será a longevidade da situação que estamos a viver. Se não tivesse sido esta situação e nós estávamos positivos para o ano de 2022. E assim o fizemos e assim o transmitimos naquilo que é o nosso outlook sobre as visões, a visão macroeconómica para 2022. Temos agora um cenário que não estava obviamente enquadrado nesse outlook, que terá que vir a ser enquadrado, mas é o que eu digo, é muito cedo para tomar alguma visão sobre o que é que possa vir a ser o 2022, porque vai depender do que se vai passar nos próximos tempos. Oxalá, como eu digo, acho que é do interesse de todos, que isto seja uma situação ultrapassável rapidamente e que possamos olhar novamente para o ano de uma forma positiva e confiante. Caso contrário, poderá vir a ser muito problemático. Tem sentido resgates antecipados de fundos de investimento no mercado? Tem sentido que há algum nervosismo em volta disso, nomeadamente de fundos que aplicam em mercados emergentes, naquelas zonas? Sentimos muito o interesse ou clientes a abordarem-nos nesse sentido, mas até ao momento, pelo menos da nossa sucursal, sem qualquer materialização, porque exatamente o que nós aconselhamos é manterem-se estáveis, deixar ver exatamente qual é que caminho é que esta situação e que este conflito é que vai tomar, e para tomar uma decisão mais pensada e com base num contexto que seja um contexto mais certeiro, porque neste momento estamos a tomar decisões com base num contexto que até pode ser passageiro e exatamente depois as pessoas virem-se a arrepender de terem tomado exatamente as decisões porque tomaram um bocadinho, como costuma dizer, em cima do joelho. Por isso, neste momento ainda não estão a materializar algumas das preocupações que já estão a manifestar. Mas há algumas já estão a ser concretizadas, por exemplo, a expulsão de títulos russos dos índices. Sim, essas são forçadas. Sim, essas são forçadas, mas essas não é por recomendação nossa. Essas são as para dar seguimento. Tudo o que seja derivado da imposição das sanções, isso claramente, ou seja, isso é automático. Mas fora isso, ou seja, tudo o que resulte já de uma opção e de uma decisão dos clientes, o que nós estamos a dizer é que para não fazerem neste momento. Ainda é demasiado cedo para perceber se este é um daqueles momentos em que vai representar um antes e um depois para a banca a nível mundial, ou não? Porque ou nós a seguir a este conflito podemos ter o business as usual e voltar tudo à mesma coisa? Eu acho que se o conflito for rápido, e volto a repetir, como espero que venha a ser... Mas e as sanções? Não vão, o fim das sanções rápido? Também é isso que está a equacionar? Não, mas eu acho que mesmo que as sanções continuem, eu acho que para a banca, ou seja, business as usual, haverá sempre perdedores, mas é business as usual, ou seja, não será isso que será uma mudança do paradigma. Eu estava a falar até mesmo de a globalização já não ser tão globalizada, os próprios sistemas, o SWIFT ser espartilhado, ser partido aos bocados. Não acredito. Acho que é uma situação pontual com um dos atores que está neste momento e se isto circunscrever exatamente aquilo que está neste momento, que é sanções a um dos atores, isto não será a razão para uma mudança de paradigma. Se tudo se desenvolver e se desenrolar de uma forma que seria muito infeliz para todos, isso claro que poderia dar asa a uma mudança de paradigma da banca, mas aí até provavelmente não só na banca, ou seja, exato, aí seria uma mudança de paradigma da nossa economia a nível global e, depois a banca e até da nossa sociedade em termos globais. Claro. Por isso eu não quero nem pensar nesses cenários, porque seriam disruptivos demais. Disruptivos demais, por isso numa tónica mais positiva e confiante de que as coisas irão ser ultrapassadas e que poderemos continuar a olhar para o futuro de uma forma confiante e positiva. Suíça. A Suíça juntou-se à lista de países que adotaram sanções contra a Rússia, deixou de ser neutra em algumas partes, por exemplo, na questão das transações de commodities, continua a autorizar, como aliás a maior parte dos países. O Ministro das Finanças suíço, Uli Maurer, sublinhou que os ativos na Suíça, personalidades russas que constam na lista negra, estão congeladas com efeito imediato. O que é que pensa dessas sanções da Suíça à Rússia? Esta mudança digamos assim, de posição, uma posição mantida há muitas dezenas de anos. Não quero entrar muito por aí. A única coisa que eu vejo como positiva é a Suíça
querer ter uma palavra a dizer sobre um conflito que neste momento é um conflito de relevância mundial e por isso não querer ser mantido apenas como uma posição neutral e mais de lado, mas querer ter uma voz sobre aquilo que se está a passar e tomou o seu caminho e nesse sentido acho que bem. A minha pergunta vai no sentido de precisamente porquê agora neste momento? Só porque o conflito é mais perto dos europeus? Porquê? Porque toda aquela questão sobre a sustentabilidade, os critérios ESG, a questão do ambiente, do social, de governance, já motivaram as empresas a serem muito mais ativas, a defenderem-se contra questões potencialmente tóxicas? Não querendo falar exatamente pelo caso concreto da Suíça, porque não conheço o que é que está por trás, mas de uma forma global, eu acho que se sente exatamente isso, ou seja, também motivado pelas redes sociais, eu acho que se assistiu aqui, digamos, a um cordão quase de solidariedade a nível global, muito rápido, e assiste-se que todos hoje querem tomar uma posição e querem ter voz neste conflito, até porque ninguém se sente bem numa guerra, seja ela qual for, e por isso este conflito tomou uma proporção que extravasou as fronteiras que estão neste momento em discussão, ou seja, digamos que não tem fronteiras, e todos querem tomar uma posição e todos estão de uma forma, de qualquer forma, mesmo a nível individual, ou a nível corporativo, ou a nível de país, ou a nível societário, as pessoas estão envolvidas e estão atentas e por isso mesmo querem ter uma voz e querem ser ativas, não querem ser passivas. A questão que eu punha em relação às sanções que a Suíça aplica à Rússia é se isso tem algum impacto, na sua opinião, na atividade dos bancos suíços, que sempre foram bancos de gestão de fortunas. O facto de banir os oligarcas russos, de impedir que empresas russas possam depositar dinheiro na Suíça, que impacto é que isso pode ter na atividade dos bancos suíços? Até que ponto é que isso é um sacrifício que os bancos suíços estão a fazer ou que a Suíça está a fazer em nome de uma manifestação de solidariedade? Eu acho que vai ao encontro também dos temas que falámos aqui do ESG, ou seja, de ESG, de que os tempos mudaram, há muito maior responsabilidade social hoje em dia. E não é no setor da banca, em todos os setores, ou seja, em tudo aquilo que nós fazemos temos uma enorme responsabilidade social, sempre, ou seja, e a responsabilidade social não é algo que se possa ter quando se quer ter, ou seja, não é intermitente, quer-se ter. E eu acho que isto foi um passo muito importante exatamente nesse sentido, ou seja, que aquilo que se faz, no caso concreto aqui na indústria bancária, faz cada vez mais com um aspecto muito vincado da responsabilidade social e por isso mesmo tomaram essa posição. Portanto, eu acho que, a haver exatamente consequências como perguntava, eu acho que é no sentido positivo de mostrar que, mesmo no setor financeiro e até quase num dos corações do setor financeiro, também o aspecto social e o aspecto da responsabilidade social também prevalece e também está presente. O Bernardo teve 2 anos a trabalhar numa petrolífera na Avia, que é a Suíça, em Portugal. Há muitos anos, foi em 92 a 94. A minha primeira experiência. Primeira experiência. Eu não queria deixar de lhe fazer uma perguntinha sobre isso, no seu entender. Porquê é que acha que a Suíça não bloqueou a questão das transações de commodities, gás e petróleo da Rússia, que 80% são feitas através de transações na Suíça? No seu entender. E é uma última pergunta antes de irmos para este segundo intervalo. Ou seja, não tenho apenas uma interpretação certo. Minha e pessoal, mas acredito que seja exatamente pelo peso que as commodities têm. Ou seja, as commodities estão a montante da economia, praticamente. Ou seja, tudo se desenrola a partir das commodities. Bloquear as transações relativas a commodities pode ter um efeito repercussor que é inimaginável e por isso mesmo, talvez por uma questão de precaução, que não o quiseram fazer e eu acho que bem. Fizeram bem. Mas é a última ferramenta, a última arma no arsenal da Suíça para eventuais sanções. Poderá ser, mas espero que exatamente que possa ou que não seja necessário vir a ser tomada, porque lá está. O que vem ajusante de tudo isso é... Exato. Todos nós, qualquer um de nós aqui, vamos ter as consequências. E por isso, é a linha do demasiado disruptivo, digamos assim. Espero que não. Bernardo, vamos cortar novamente para um intervalo. Siga-nos e acompanhe-nos na terceira parte desta entrevista com Bernardo Meireles. Obrigado, até já.
Voltamos para a terceira parte da entrevista JTE. Connosco hoje está o Bernardo Meireles, da EFG International, na sucursal em Portugal. Bernardo, terminámos esta segunda parte a falar também ainda sobre sanções e sobre o conflito na Ucrânia. Eu vou voltar aqui a uma pergunta que nós temos aqui. Com a sua experiência no mercado alemão, que liderou a sucursal do Deutsche Bank em Portugal, como é que antevê que seja o impacto das sanções à Rússia na economia europeia? Inflação, juros, PIB, escassez de matéria-prima? Vimos no outro dia até o Governador do Banco de Portugal a dizer exatamente que temia que pudéssemos vir a ter um contexto que ninguém gostaria, que era de estagflação. Isso. Ou seja, que é de... Esse palavrão, não é? Exatamente, que é não termos crescimento, mas termos inflação, digamos, e é aquilo que qualquer economista e que qualquer sociedade gostaria de não ter. Eu acho que isso poderia acontecer se este conflito perdurasse, e mais uma vez volto a dizer que oxalá não, mas poderia ser. Eu acho que para já o que resulta é que nós estávamos à saída do contexto pandémico, que tinha estado durante 2 anos, estávamos a iniciar uma fase de crescimento e estava-se a iniciar a inversão das políticas monetárias, e por isso estava-se gradualmente já a antecipar a subida das taxas de juros. Uhum. Eu acho que isto vem a arrefecer essa tendência, e por isso mesmo que essa tendência se possa vir a manter, lá está, se o ciclo for curto, mas pelo menos vai ter aqui um atraso, ou pelo menos quer o timing para essa materialização, quer a intensidade dessa materialização, vão ser atenuados. Por isso acredito que possam vir a acontecer aumentos de taxa de juros mais tardios e provavelmente mais suaves do que aqueles que estavam inicialmente previstos. O IFG segue as regras do ESG. Que tipo de limitações vê no futuro ao ter que cumprir estes requisitos de ambiente, governance e social, em termos de gestão de carteiras? Por exemplo, admite que no futuro clientes, empresas que tenham carbono no seu processo produtivo possam deixar de poder ser clientes do IFG? Isso acho que pode ser a longo prazo, nunca sabemos o que é que poderá vir a acontecer, mas num longo prazo mais curto, eu penso que tudo isso vai ser cada vez mais contabilizado nas equações de tudo aquilo que nós fazemos. E não pode, lá está, aquilo como eu disse, o ESG não pode ser uma coisa intermitente, ou ser só às vezes. Portanto, o ESG tem que estar em cima da mesa permanentemente em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, mais e mais vai ter que ser contabilizado todos os aspectos de ESG na vida das empresas. E isso tem a ver com os produtos, tem a ver até com a contabilidade das empresas, da taxonomia que se possa vir a adotar para regular as empresas, na forma como o mercado valoriza as ações de ESG de cada uma das empresas, exatamente no seu preço, no preço da ação. Portanto, tudo isso vai se materializar e vai se acelerar. E por isso, sim, mas não de uma forma de que as empresas possam vir a ser excluídas, a não ser que estivéssemos a falar de um prazo que neste momento não consigo antever. Agora, a resposta afirmativa é que cada vez mais todas as empresas vão ser chamadas a ter muito maior participação em tudo aquilo que fazem no seu dia-a-dia. Acha que a banca em Portugal está a ser discriminada em termos de impostos? Como assim? Está a ser mais penalizada em termos de impostos do que carga outros fiscal. setores? Carga O fiscal. Presidente da APB disse que Certo. o contexto de banca em Portugal é bastante desvantajoso em relação aos outros setores e aos outros bancos fora de Portugal. Tem as contribuições para o Fundo de Resolução, tem... Sim, se o terreno está desequilibrado em Portugal. Para todos os players em Portugal, acredito que possa estar. Também não é só na banca, também há outros setores que também têm alguma carga fiscal superior, ou seja, cargas fiscais setoriais, aspectos setoriais. Portanto, não somos o único, mas somos, se não me engano, acho que fomos o primeiro. E acredito que nesse sentido está algo desbalanceado, ou seja, pode ter aqui algum peso maior de uma carga fiscal.
também temos que reconhecer que houve um contexto muito difícil na banca e houve um contexto também muito difícil no país, e por isso tiveram-se que se puxar algumas alavancas que provavelmente num contexto normal, quer da banca, quer num contexto normal da economia do país, provavelmente poderiam não ter sido puxadas ou ativadas. Posto isto, o que eu acredito é que, à medida que nos vamos aproximar de uma maior normalidade, acredito que todas essas características mais setoriais possam vir a ser agilizadas e para passarmos a ter contextos menos desproporcionais em termos de setores. Posso agora retomar um bocadinho a atividade do IFG. O IFG está em 40 países. Em 30 países e 40 cidades. Acredita que este novo conflito que está a decorrer na Ucrânia possa criar, por exemplo, novas geografias para onde o IFG possa pensar que obterá maior rentabilidade, por exemplo, para a América Latina, para zonas mais longe dos conflitos na América Latina? Se estão a pensar que isso possa ser uma solução? Desconheço, isso é mesmo uma matéria, não é uma matéria mesmo de muito curto, é querer discutir um aspecto estratégico com base num acontecimento do momento. E são matérias, mesmo em contextos normais, são matérias decididas pelo nosso senior management, e por isso o desconheço, mas seguramente que estarão atentos a tudo que possa vir a ser o contexto mundial. Claro. E outra coisa, o facto de vocês terem, que o do IFG ter como acionista um banco brasileiro, Sim. O BTG Pactual, com quase 30%, isso influenciou na vinda para Portugal, porque há muitos imigrantes brasileiros a gerir as fortunas desses clientes? Acredito que possa ter pesado, ou pelo menos para dar a conhecer ao grupo a realidade brasileira, ou seja, tendo um acionista brasileiro que conhece exatamente essa realidade e que conhece bem o fluxo neste momento, que é uma realidade que existe entre o Brasil e Portugal. Acredito que por ter um conhecimento maior dessa realidade a tenha conseguido transmitir melhor, e por isso mesmo a decisão do banco poder ter sido mais apurada, exatamente porque tinha melhor informação. Por isso, sobre os fluxos financeiros entre os dois países, exatamente. É disso que estamos a falar. Agora, a última pergunta que eu gostava de lhe perguntar tem a ver com se acha que a rentabilidade dos bancos, que está numa situação muito precária, e este conflito tenderá a perpetuá-la, não só porque os juros não vão subir e, portanto, a margem financeira não sobe, como as comissões, nomeadamente as comissões de mercados financeiros, tenderão a cair. Se considera que isso pode ser um trigger para fomentar fusões e aquisições entre bancos, incluindo entre bancos que gerem private banking, como o IFG? Eu penso que sim. O contexto já estava neste momento para fusões e aquisições, ou seja, já todos os bancos e em qualquer tipo de banco, ou seja, já não é só na banca comercial ou na banca de retalho, mesmo também na banca de private, já havia uma predisposição exatamente para pelo menos analisar algumas dessas operações. Eu acho que a partir do momento em que existem estas situações que estamos a viver, estas alterações de contexto, que ao fim e ao cabo vão fazer com que podem acentuar algumas desigualdades e por isso mesmo tornar alguém mais forte ainda mais forte e alguém mais fraco ainda mais fraco, mais e por isso mesmo, portanto. Exatamente, e por isso mesmo acelerar um contexto que já se começava a desenhar. Por isso acredito que sim, que possa vir a ser um acelerador de algumas operações de fusões e aquisições. Dentro da Europa? Eu acho que o mundo hoje em dia é tão global que acho que as coisas já não estão só confinadas a ser dentro da Europa, ou seja, no setor, seguramente, agora, seja quais forem as fronteiras. Bernardo Meireles, muito obrigado por ter vindo ao JTE, à entrevista da JTE. Agradeço-lhe muito a presença e a todos muito obrigado e até à próxima. Obrigado.